Glória a Deus. Cumprimento a igreja na santa, gloriosa, maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Feliz por mais uma vez poder estar com os irmãos. Agradeço a Deus em primeiro lugar, porque é Ele que nos concede a oportunidade. Como eu costumo dizer, estar sentado aí é fácil, mas quando vem para cá, a mão começa a suar, as pernas começam a tremer, porque grande é a responsabilidade. Mas louvado seja o Senhor, que a palavra nos diz que Ele capacita aqueles que Ele chama. Então a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, que sabendo que não somos capacitados por nós, mas sim pela glória do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu vou estar relendo, aqui a passagem. E antes de mais nada, agradecer mais uma vez aos pastores desta casa, pela confiança, como diz meu esposo, também pela coragem da gente estar aqui. Mas a obra de Deus é conforme Ele quer, e não conforme nós queremos. Então sou grata a Deus, porque até aqui tem o Senhor nos abençoado. Glória a Deus! Vou estar relendo aqui alguns versículos para que os irmãos possam sentar e dizer que não é proibido o glória, nem o aleluia. João 9, eu vou estar lendo do 1 até o 8. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhes Jesus: nem ele pecou e nem seus pais. Sim, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e, fazendo lodo com a saliva, disse: lava-te, da saliva, disse, cadê aqui? Untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: é este aquele que estava assentado e mendigava? Que a igreja possa estar sentando, glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Interessante que quando eu estava ali sentada e ouvindo o que o presbítero João falava, os louvores, me trouxe à memória Salmos 91, verso de número 7. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem eu e nem você será atingido. Porque esse verso também me faz lembrar que o Senhor nos viu. Em meio a 11.000 pessoas, nós fomos achados e a poderosa mão do Senhor nos alcançou. Aleluia. Também me veio à mente em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 14, que nos diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Se ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por todos ele morreu e ressuscitou. Aleluia. A gente vê que a palavra do Senhor, ela é rica para nos dizer que nós somos vistos. Para que eu e você pudéssemos estar aqui, foi porque o Senhor nos viu. Não em momentos iguais, cada um foi visto e achado pelo Senhor no seu momento, no seu processo. Como disse aqui o pastor no início das palavras, ele disse que às vezes quando passamos por provas, não quer dizer que não estamos sendo vistos. Mas eu quero entender que o processo,
ele se faz necessário na vida de todos nós. Porque o processo não é para que ninguém morra, não é para que ninguém fique prostrado. Se nós conseguirmos entender que o processo do Senhor é a moldagem do Senhor na nossa vida, para que venha se cumprir o propósito, o projeto dele em nós, a gente se alegra no meio da prova. Aleluia, glória a Jesus! Aleluia! Vou passando pela prova dando glória a Deus. O próprio Senhor diz: passar pela prova e não ficar na prova. Porque quando o Senhor enxerga a mim, quando o Senhor enxerga você, não tem como permanecer na mesmice. Não tem como ficar na luta, não tem como ficar na cova, não tem como ficar na prisão, não tem como ficar no deserto, não tem como ficar no vale. Mas missionário, então, porque eu estou há tanto tempo neste lugar. Eu falava hoje com meu esposo a seguinte coisa: todos nós, eu falo nós porque eu sou igual a todo mundo, graças a Deus por isso. Quando a gente está na luta, está na prova, o que nós temos mania de fazer? Por que, Senhor? Eu não aguento mais? Eu estou cansada? Eu estou orando, o Senhor não responde? Por que tanta dor? Por que tudo que eu faço não dá certo? Aí eu fico olhando pelos olhos da fé, assim. Eu imagino o Senhor lá de cima com o braço cruzado olhando para a gente. Tu está fazendo a pergunta errada, meu servo ou minha serva. O que nós temos que perguntar? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com esta prova, com este processo? Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Tudo que nós passamos é um aprendizado, é uma lição. Mas para que, missionário? Eu preciso aprender? Qual a necessidade? Eu precisei passar por um processo muito delicado na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui, mesmo tremendo, porque servir ao Senhor não é fácil, e eu acho gostoso quando me dá essa sensação de medo, porque isso é temor ao Senhor, é respeito e saber que sem Ele eu nada sou. Se eu não tivesse passado por tudo, como eu poderia convencer alguém que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus mantém, que Jesus sustenta, que Jesus é fiel, que Ele é maravilhoso, que pode passar o tempo que for, o que Ele prometeu será cumprido. Aleluia! Aí vocês podem estar falando, mas o que isso tem a ver com a palavra? Se nós estamos aqui na casa do Senhor, é porque nós somos vistos. A palavra ver significa não apenas um olhar, porque às vezes a gente olha, mas se alguém falar, o que foi que você viu? Não prestei atenção. Mas a palavra aqui é bem clara, quando diz no verso de número 1, passando Jesus viu. Foi por isso que quando eu fiz a leitura, eu chamei um pouquinho essa palavra. Um homem cego de nascença. Ele já nasceu com essa doença. Que nós entendamos que doença e enfermidade, muito usadas essas palavras na Bíblia, elas são diferentes. Doença é de uma patologia física, ou seja, algum problema do corpo físico. Isso é uma doença. Mas espera aí, enfermidade, qual é a diferença? A enfermidade também não é uma doença? Sim, porém de origem espiritual. É algum espírito que trouxe essa doença através de coisas erradas que alguém fez, alguma coisa assim. Então chegou essa enfermidade, porque a palavra vai nos dizer que todas as vezes que Jesus curava alguém, saía dessa pessoa demônios. Isso é enfermidade, é uma doença de origem espiritual. E em João 11, mesmo livro, verso de número 4, vai nos dizer assim, aleluia, glória a Deus. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia, glória a Deus. É por isso que quando nós estamos no mundo, nós também estamos cegos.
cego era de nascença. Os discípulos que andavam com Jesus, aprendiam com Jesus, comiam com Jesus, que estavam na presença, não conseguiram identificar o que era aquela doença, o que era aquela cegueira. O que eu quero abrir parênteses e dizer para a igreja? Dizer eu sirvo ao Senhor não quer dizer que nós deixamos totalmente de ser cegos. Mas por quê? O que tem a ver? Quando nós abrimos a boca, e muitas das vezes a gente acaba dizendo, fulano está numa prova, alguma coisa ele aprontou. Isso é mal da humanidade. Então nós passamos por vários tipos de cegueira. A cegueira física, que é essa do cego, que nasceu. E nós também já nascemos cegos. Por quê? Somos fruto de pecado. Se nós somos fruto de pecado, não tem como nós servirmos a Deus. Servimos e acreditarmos que Jesus cura, salva e liberta. Enquanto nós não aceitamos que Ele venha trabalhar na nossa vida, nós estamos numa cegueira espiritual. Como minha avó dizia, o pior cego é aquele que não quer ver. Quantos anos eu andei na cegueira, achando que eu estava vivendo, achando que eu estava abafando, bebendo, curtindo, não dava satisfação para ninguém, ia onde eu queria, fazia o que eu queria, e eu achava que era certo, mas eu era cega. Assim como eu creio que muitos aqui também passaram por um determinado processo. Eu creio que ninguém veio aqui de livre e espontânea vontade para estar na presença de Deus. Houve um encontro do Senhor com cada um de maneira diferente. Houve um confronto com cada um de uma maneira diferente. Cada um de vocês trazem sobre a carcunda, como costuma dizer, uma história, uma bagagem. Por isso que eu disse que tudo que nós recebemos do Senhor não é totalmente, entre aspas, de graça. Por quê? Aquilo que nós recebemos não é para nós. Aquilo que nós recebemos é para o nosso irmão. Porque em Marcos 16:15 diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Assim como nós somos vistos pelo Senhor, Ele nos capacita para que a gente enxergue a necessidade do nosso irmão. Assim como Ele nos enche de graça, de misericórdia, Ele quer que nós façamos o mesmo, que a gente estenda a mão, é para ajudar e não para condenar. É para falar, meu irmão, você está passando prova, vou te ajudar em oração. Como muitas das vezes aqui, a pastora Tamires, o pastor Anderson tem me ajudado em oração, tem me ajudado em campanha. E eu louvo a Deus porque é isso que Jesus quer. Não é divisão de placas, é a união de um povo que confia nele e sabe que sem a presença dele, nada vai adiantar. É isso que eu e meu esposo, eu posso falar por nós dois, fez com que a gente amasse vocês com uma facilidade. Porque aqui não há diferença de tratamento. E infelizmente esses últimos tempos o mundo está vivendo na noite. Porque Jesus fala aqui que enquanto Ele estiver no mundo, aqui disse a palavra, Ele era a luz do mundo, era o dia. Mas chegaria a noite, momento em que não poderia se trabalhar. O que eu entendo com isso? O dia, quando a gente vai andar, dificilmente a gente tropeça. Apesar que muitos que tropeçam por esse bichinho chamado celular, né? Mas isso daí é a parte. Mas normalmente de dia a gente sabe para onde está indo. De dia a gente tem noção do perigo. De dia é mais fácil da gente saber qual é a voz que está falando mais alto. Se é do corpo, é o nosso eu, ou se é a palavra do Senhor. Agora, quando vem a noite, quer dizer o quê? Já é o fim. Normalmente, quando chega a noite para alguém, é aquele momento que a pessoa já está no fim. E eu acho gostoso quando a gente pode permitir que o Senhor trabalhe na nossa vida na luz do dia. Ou seja, para que esperar uma doença grave? Para que esperar algo que venha dilacerar a nossa alma? Por que vir pela dor se o amor do Senhor que nos constrange, Ele chama pelo amor?
Aleluia. Mas para o missionário é difícil vir pela alegria. Dói, muitas coisas, entristece. Mas a gente não precisa vir faltando uma perna, faltando um braço. A gente não precisa vir para o Senhor estando torto, porque Ele nos chamou como um exército. É para marchar, e como que você marcha se tiver com deficiência? Aleluia, glória a Deus. Eu aprendi esses dias que enquanto estamos na casa do Senhor, glória a Deus, aleluia, não é para que nós estamos aqui ministrando a palavra na presença do Eterno, se sinta o bambambam. Não, através do glória de cada um de vocês, aqui na igreja Ele está trabalhando na tua casa. Ele está trabalhando para responder a tua oração. Ele está trabalhando para tirar alguém da tua família da zona de perigo. É para isso. Glorifique ao Senhor. Glória a Deus, porque quando eu estava no mundo, nos sambas, nos forró, era uma alegria. Dançava no meio da rua, aquela coisa toda. Nunca dei escândalo no sentido de briga, mas muitas das vezes na casa do Senhor nós estamos travados. Ah, missionário, eu tenho vergonha. Não. Quando você sentir isso, em silêncio, ou em silêncio não, porque em silêncio só o Senhor é que escuta. Abra a boca baixinho e fala: sai daqui, Satanás, porque eu fui liberta para adorar o único digno de todo louvor, de toda adoração. Eu fui resgatada, eu fui vista, é para fazer a vontade dele. Então sai daqui. Aí vocês podem falar assim: missionário, está ficando doido, eu estou na igreja e o inimigo está aqui. É onde ele mais passeia, é na igreja. Antigamente ele queria tirar os irmãos da igreja, hoje não. Ele quer que nós permanecemos na igreja e trazer no meio de nós escândalos para defamar a visão de Cristo na nossa vida. A palavra diz o quê? Vigiar e orar, e não orar e vigiar. Porque quando você ora sem vigilância, a tua oração está assim, ó, sem direção. Mas quando você vigia e percebe: eu estou precisando tampar essa brecha, eu estou precisando tampar essa, não é esconder, é tampar. Ou seja, fechar a passagem da onde o inimigo trabalha. Mas como é que eu vou saber onde o inimigo trabalha? Resposta é simples: na minha e na tua fraqueza. Aleluia. Como foi que a serpente conseguiu enganar Eva? Quando Adão não estava perto. Isso me traz também, eu acho lindo, papai. Eu te amo, Senhor. Quando Ele não deixa eu seguir nada do que eu escrevi. Oh, glória. Aleluia, eu amo isso. Isso me deixa mais tranquila, porque a vontade é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele. Aleluia. Quando eu olho essa palavra, que Adão estava longe de Eva, ali naquele momento, quem teve a visão maior foi a serpente. Oh, glória. Essa palavra, ver, não é só Jesus que nos vê. O inimigo também. É por isso que há caminhos que para nós, segundo a palavra, parece bom, mas são caminhos de morte. Porque nós somos vistos pelos dois. O inimigo nos seduz ao pecado, mas o Senhor nos dá a liberdade de escolha. Essa é a diferença. Vem para Cristo quem realmente ama a Cristo, quem realmente ama a palavra, porque é a palavra que cura. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra. Aleluia. A palavra é a voz de Deus. Este livro fechado é apenas um livro, mas quando ele está aberto, é o Deus falando comigo e o Deus falando com você. Aleluia. Ah, missionária, mas eu não consigo ouvir o que Deus fala. Mas o interessante é que eu vou falando isso também está me confrontando. Quantas das vezes nós paramos, pelo menos 5 minutos, e falamos assim: Senhor, eu estou aqui quietinha, eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Senhor, eu estou fazendo o que te agrada, o que te apraz? Que tipo de servo, que tipo de serva tenho sido eu na tua presença? O Senhor me viu, mas
eu estou fazendo segundo a tua vontade? Porque esse texto me trouxe 3 palavras: visão, obediência e cura. Primeiro, Jesus viu. Então ele parou, observou, viu a necessidade daquele cego. E o Senhor nos viu a primeira vez para nos trazer para junto dele. Mas isso não quer dizer que ele não continue nos vendo. Todos os dias o Senhor descia ali no jardim, na virada, para a visitação. Hoje, na ousadia do Senhor, eu posso dizer que ele não desce, mas ele está direto conosco. O Espírito Santo do Senhor. Agora, será que nós temos honrado a ele como ele honra a nós? Através dos livramentos? Através de algum pedido que nós pedimos? Oh, glória a Deus, Deus me concedeu. Agora ele concedeu porque nós temos buscado, ou concedeu somente pela misericórdia dele? Santo Deus! Aí essa palavra me trouxe a visão. Ah, mas aquele cego, os discípulos disseram: quem pecou? Porque, como eu disse, é fácil as pessoas olhar para mim, para vocês e julgar. Se está passando uma situação, às vezes faltando algo dentro de casa, às vezes muito tempo desempregado, ah, fulano pecou. Mas a própria palavra diz que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que através da tua vida, desde que permaneça, desde que persevere, desde que confie, onde diz Salmo 37, entrega ao Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor, deleita no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Vitória. Aqui também foi dito que o culto é uma busca. Buscar-me-ei e achareis, quando me buscar de todo coração. Então, aonde está o nosso coração? Nas coisas deste mundo? Aonde a traça pode acabar com tudo, o ladrão rouba? Ou a gente está fazendo igual Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Aleluia! O Espírito Santo me diz assim: até onde tenho sido eu prioridade na tua vida? Oh, glória! Até onde tu tens renunciado o que te dá prazer para me servir? Até onde tens obedecido a minha voz, sabendo que a minha voz tem dado de desentendido e não tem feito aquilo que tenho eu te ordenado? Santo Porque Deus. só o Senhor tem o direito de nos ordenar. O homem pede, mas o Senhor ordena. Porque Ele entregou o Filho dele na cruz para que nós estivéssemos aqui. Santo Um sacrifício que nós temos que lembrar todos os dias. Eu sempre digo que não é uma vez por mês na Santa Ceia, mas todos os dias, porque o amanhã não existe. Somente o Senhor sabe se eu ou um de vocês vai estar ou não amanhã. Então verdade. viva hoje como se fosse o último culto. Viva hoje como se fosse o último dia. Aleluia. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Não perca a oportunidade de perdoar o seu irmão. Não perca a oportunidade de buscar viver em harmonia. Oh, aleluia. Porque servir a Deus não é fazer ao próximo. Porque para a gente ajudar o próximo, a gente tem que estar bem. De que forma? Comendo a palavra, vivendo na palavra, dando exemplos. Meu esposo está ali gravando. Se eu não fizer aquilo que o Senhor, através da sua palavra, encheu meu coração, que tipo de testemunho eu vou dar do Senhor? E nós temos que ter cuidado. Eu sempre falo que servir a Deus não nos torna melhor do que ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Mas nós temos a obrigação de agirmos diferente. É verdade. Porque somos testemunhas do Senhor. Porque temos nós andado de dia, para que o povo veja em nós o que nós somos. Mas quantos hoje em dia estão se escondendo na noite e fazendo coisas que desagradam ao Senhor? Achando que papai não está vendo. Aleluia. Achando que é certo.
e depois vem aqui e ainda quer ministrar. Mas muitas das vezes, a palavra de Mateus 10:26, aliás, muitas das vezes, não, todas as vezes, tudo que está oculto, tudo que está escondido, o papai não deixa, para que não venha continuar havendo escândalos na obra dele. É verdade. Por isso é que eu falo, Jesus viu. Aqui está no passado, mas a palavra dele é a mesma ontem, hoje e eternamente. Então ele continua vendo. Aleluia. E até onde eu, meu esposo e vocês pode dizer verdadeiramente eu sirvo ao Senhor? Será que nós temos dado motivo para que alguém diga, está passando por isso porque está em pecado? Mas nós sabemos que nem toda doença ou enfermidade é para nossa vergonha, mas é para a glória de Deus. Aí eu pulo, devido à hora, a obediência. Quando Jesus pega da terra, a terra simboliza a humanidade, porque nós viemos do pó nós viemos ao pó, voltaremos. Então essa terra que o Senhor pega, significa a humanidade. Quando ele cospe naquela terra para formar o lodo, a saliva do Senhor, eu quero crer que isso é o sopro de vida do Senhor nas nossas vidas. Quando se torna o lodo, ele passa nos olhos e diz o que para aquele cego? Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Esse tanque eu quero crer, espiritualmente falando, que é o sangue de Jesus que nos purificou. Aleluia. Mas para que esse cego fosse purificado e voltasse a enxergar, ele obedeceu. Ele não questionou e ele não murmurou. A minha e as vossas bênçãos muitas das vezes estão sendo travadas. Não é porque o Senhor não quer entregar, é porque nós sabemos que a murmuração não agrada ao Senhor. Por isso que a palavra diz, a luta entre o espírito e a carne é constante. Por isso a necessidade da vigilância. Aleluia, Deus. Eu esperei muitos anos para receber essa bênção chamada profeta Samuel. Mas por quê? Eu precisei passar por um processo, porque eu tinha mania. Eu vou onde eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu. Como é que eu podia pedir para Deus um vaso? Quando eu entendi que eu tinha que me despedir de mim mesmo, despir de mim mesmo e aceitar o que o Senhor tinha para mim, Ele atendeu, porque Ele sempre ouviu as minhas vossas orações. Aí Ele atendeu a minha oração. É o vai. Você tem ido? Você tem obedecido ao Senhor? Quando Ele diga vai? Ou é o famoso, peraí, tô indo, daqui a pouco, já vou, tô cansado, tá chovendo, tá frio. Ou seja, desculpas. Faltando a obediência. E aí, o cego obedeceu. Automaticamente veio a cura. Porque a obediência traz cura. A obediência traz salvação. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Bebida, cigarro, prostituição, droga, tudo está aí porta fora. Mas por que nós não fazemos mais nada do que fazíamos antes? Porque sabemos que é caminho de morte. Sabemos que aquele que nos deu a vida não merece ser magoado pelas nossas atitudes. Ele não merece a nossa infidelidade consciente. Porque inconscientemente somos infiéis. Mas conscientemente não fazemos mais as práticas de outrora. E a palavra vai nos dizer: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: é este aquele que está. O estado não tem como permanecer da mesma forma. Aleluia! É impossível uma pessoa falar que vive Cristo e continuar da mesma maneira. São lábios mentirosos que adoram o Senhor só de lábios, mas o coração, ó. Aleluia! Pelos frutos a gente sabe quem é e quem não é. Porque quando o mendigo
que era mendigo, era cego, sem perspectiva, foi colocado de pé. Pela graça, misericórdia do Senhor, assim como eu e você foi colocado. Aleluia. Porque não era para eu estar aqui por tantas coisas que eu passei. Mas quando eu falei, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, retira de mim todo o meu orgulho, mas não retires de mim a tua presença, não retires de mim a gratidão, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Me perdoa por palavras que eu falei que te machucaram, mas me dê um coração missionário. Por que um coração missionário? Porque só o coração missionário ama aqueles que a sociedade diz não vale a pena, não presta. Espiritualmente nós éramos cegos e mendigos. Ninguém nos dava valor, ninguém nos ajudava. Hoje, quantos não têm o prazer de estar conosco? Isso é a presença, é a luz do Senhor na minha e nas vossas vidas. Aleluia! Essa é a importância de estarmos na casa do Senhor, independente de quem está ministrando, independente de quem está louvando, glorificar a Deus, porque o culto não é para quem está aqui, o culto é para Ele. Aleluia! É um culto individual de cada um de nós. É estar sentado, fechar os olhos e falar, Senhor, se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui, obrigado. É chegar em casa, ter uma cama gostosa, Senhor, se não fosse a tua graça, onde eu estaria dormindo? Se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui bonitinha. E a graça foi tanta que eu estou até cheinha. Até rimou. Mas servir ao Senhor é fazer com excelência, é fazer o nosso melhor. Aleluia. Mas Ele não chama para fazer o que nós queremos, é para fazer a vontade dEle. Muitas das vezes dói, muitas das vezes é renúncia, porque o Senhor sabe, os pastores aqui sabem o que eu tenho passado na família. Mas o Senhor usou uma pessoa e disse assim, que eu compartilho para a igreja e falo para a igreja, leve isso consigo, porque não foi só para mim. Apenas faça para mim. Quando o Senhor fala isso, significa que Ele sabe de todas as vossas necessidades e vossas vontades. Porque são diferentes. Necessidades é uma coisa, vontade são outras. Mas o Senhor, Ele conhece a todas. Portanto, 1 Tessalonicenses 15, se não falha a memória, 18, nos diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos. Porque quem pagou o preço na cruz do Calvário pela minha e vossas vidas foi Jesus. Ele não tinha pecado, Ele não merecia. Então, se a prova estiver dura, dobre os joelhos e agradeça. Porque se você está sendo provado, que Jesus está vendo que você é capaz, para que o nome dEle venha ser glorificado em vossas vidas. Não desista, não deixa de glorificar, não tenha vergonha de gritar na rua, eu te amo, Jesus. Quando eu estou dirigindo, eu solto o volante, eu ponho a mão para fora. Sou louca? Sou por Jesus. Amém, igreja? Aquilo que eu não pude falar, não eu só fui internet, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração, porque só Ele conhece cada coração, só Ele sabe a necessidade de cada um nesta noite. Mas tenha certeza que você está sendo visto, você está sendo filmado e tudo está sendo gravado. Quando chegar a minha e a vossa vez de estarmos na frente do Senhor, que nós possamos mostrar as nossas mãos cheias de obras, amor, gratidão. Jesus está te vendo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão pelos 5 minutos passados. Amém? E as palmas que louvou ao Senhor. Aleluia, Jesus. Bom, como de praxe, né? Eu não deixo escapar a oportunidade. Então eu vou usar, Jesus vai usar aqui o evangelista e a missionária para poder abençoar a vida de vocês. Vem para cá.